Past continuous. O past continuous ou passado continuous, também conhecido como past progressive ou passado progressivo, é um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Quando utilizar o past continuous? 1. Para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Neste caso, é muito comum o uso da palavra while, enquanto. Exemplo: I was reading a book while he was watching TV. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. My father was washing the dish while my mother was vacuuming the house. Meu pai estava lavando a louça enquanto minha mãe estava passando o aspirador na casa. 2. Para expressar uma ação contínua no passado que já estava acontecendo quando outra mais pontual ocorreu. Neste caso, a ação pontual no passado é expressa no simple past, ou passado simples. Exemplos: I was watching Brazil's game when the phone rang. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. We were talking when the teacher arrived. Nós estávamos conversando quando a professora chegou. 3. Para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado. Neste caso, geralmente são empregados advérbios de frequência, como os indicados na tabela abaixo. Constantly, constantemente. Often, frequentemente. Rarely, raramente. Occasionally, ocasionalmente. Weekly, semanalmente. Monthly, mensalmente. Yearly, anualmente. Exemplos: He was constantly owing money to his friends. Ele estava constantemente devendo dinheiro aos seus amigos. She was often asking for help. Ela estava sempre pedindo ajuda. They were always making the same mistake. Eles estavam sempre cometendo os mesmos erros. 4. Para estabelecer uma relação temporal entre uma ação contínua que ocorreu no passado e o momento presente. Neste caso, é muito comum o uso de certas expressões de tempo. Algumas das mais usadas são indicadas na tabela abaixo. By this time, por esta hora, por esta época. Yesterday, ontem. Last night, ontem à noite. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Exemplos: By this time last month, we were celebrating his graduation. Mês passado, por esta hora, estávamos comemorando a formatura dele. She is wearing a skirt today, but she was wearing a dress yesterday. Ela está usando uma saia hoje, mas ontem estava usando um vestido. We were living in Miami last year. Nós estávamos morando em Miami o ano passado. Atenção! O past continuous é formado pela união do auxiliar to be, conjugado no simple past, ou passado simples, mais o verbo principal no gerúndio, que é o verbo acrescido de ing. As flexões do verbo to be no simple past são was e were. Was é usado para a terceira pessoa do singular, he, she, it, e para a primeira, I. Were é usado com todas as demais pessoas do verbo, you, we, they. Confira a seguir a conjugação completa do to be no simple past. Uma vez que o verbo to be é o auxiliar do past continuous, relembre sua conjugação no simple past. Na forma afirmativa, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were.
Na negativa, I was not, you were not, he, she, it was not, we, you, they were not. Neste caso, podemos também usar as contrações wasn't e weren't. Na forma interrogativa, was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Formação do present continuous. Forma afirmativa ou affirmative form. Nas frases afirmativas no past continuous, a forma correta de construção frasal é sujeito, to be no simple past, verbo principal com ing, mais complemento. Exemplo: She was going to my house. Ela estava indo para minha casa. Forma negativa ou negative form. Nas frases negativas, utiliza-se o not após o verbo to be. Observe a formação correta. Sujeito, to be no simple past, not, que é a partícula de negação, verbo principal com ing e complemento. Exemplo: She was not going to my house. Ela não estava indo para minha casa. Na forma negativa, o verbo to be pode ser usado na contracted form, ou seja, na forma contraída. Então, I was not, I wasn't. You were not, you weren't. He, she, it was not, he, she, it was not. We, you, they were not, we, you, they weren't. Forma interrogativa ou interrogative form. Na formação das frases interrogativas, a seguinte construção frasal é utilizada: to be no simple past, sujeito, verbo principal com ing, mais complemento. Observem que foi feita a inversão do verbo to be com o sujeito da oração. Exemplo: Was she going to my house? Ela estava indo para minha casa. E aqui eu mostro para vocês uma tabela de conjugação com o verbo play no past continuous. Affirmative form: I was playing, you were playing, he, she, it was playing, we, you, they were playing. Negative form: I was not playing, you weren't playing, he, she, it was not playing, we, you, they weren't playing. Interrogative form: was I playing? Were you playing? Was he playing? Was she playing? Was it playing? Were we playing? Were you playing? Were they playing? Observem, was not contraído é igual a wasn't. Were not contraído é igual a weren't. E quando formos responder as perguntas, podemos usar respostas curtas. Yes, I was. No, I wasn't. Yes, you were. No, you weren't. Thanks for your attention. See you next class.